Oi, meu nome é Luísa, sou membro da equipe Estrelas Aeronaves, membro da área de carga zero elasticidade, e essa é a apresentação que eu preparei para o Desafio dos Calouros, exatamente para apresentar a área. Como no Desafio dos Calouros a gente não aborda todos os tópicos da área, eu vou focar em dois principais, que é o diagrama VN e distribuição de sustentação na asa, que são os tópicos em que tem que estar presentes no relatório final da atividade. Bom, a área de cargas ela pode ser dividida tanto em cargas estáticas como em cargas dinâmicas. Na parte de cargas estáticas, a gente começa primeiro recebendo as informações de outras áreas, como aerodinâmica, estabilidade e desempenho, em que cada uma dessas áreas define coeficientes, algumas dimensões e até mesmo informações de sustentação e de balanço que fazem sentido para cada uma dessas áreas. Mas quando a gente vai fazer o projeto estrutural, por exemplo, da asa, essas informações que, por exemplo, a aerodinâmica define não necessariamente são úteis para o dimensionamento da longarina, por exemplo. Então entra aí o papel de cargas, que é pegar essas informações dessas três áreas juntas, fazer uma tradução das informações dessas três áreas, passar por cargas e entregar para o projeto estrutural informações que realmente vão ser úteis para o dimensionamento do avião. Fazer essa tradução entre o avião ideal, que foi projetado no começo do projeto, para o avião real, que o projeto estrutural tem que fazer a partir dessas ideias iniciais. Então, essas informações têm que passar por cargas para que o projeto estrutural consiga realmente validar essas informações e repassar para dimensões estruturais. Bom, por cargas fazer esse papel de pegar essas informações e repassar para o projeto estrutural, cargas também faz essa relação entre aquilo que eu quero e aquilo que eu consigo. Aquilo que eu quero é a massa total que a equipe estabeleceu lá no começo do projeto de quanto que ela queria levar no avião final. Então, por exemplo, que a equipe define que a carga total que ela quer levar é 10 quilos. Só porque o pessoal de aerodinâmica definiu como sustentação um valor que é definido por uma fórmula e que essa fórmula não é necessariamente um valor constante sempre. Ela varia da condição de voo, que é a velocidade em que o avião vai estar voando, e do ângulo de ataque, que como dá para ver aqui, até foi mostrado na aula de aerodinâmica, o coeficiente de sustentação, que é o CL, varia com o ângulo de ataque. Então, não necessariamente esse valor aqui que está dentro da fórmula vai ser sempre o mesmo. Ou seja, o valor de carga que a gente quer levar é uma constante, mas aquilo que a gente consegue levar durante o trajeto não é constante. Então, nem sempre a gente vai conseguir levar esses 10 quilos que a gente está querendo desde o começo. E aí, essa relação daquilo que eu levo pela carga que eu queria levar, que é o peso que eu vou estar carregando, é o que a gente chama de fator de carga. Uma ideia do que é o fator de carga é mais ou menos exemplo de quando a gente está andando de elevador. Quando a gente está com o elevador parado, a gente tem fator de carga igual a 1, porque a gente está sentindo o peso que a gente tem. Se eu tenho 50 quilos, então meu corpo está sendo submetido a uma carga equivalente de 50 quilos. Agora, quando o elevador está subindo, a gente tem a sensação que a gente está ficando mais pesado. O que significa que essa sensação de que o nosso corpo está ficando mais pesado implica numa carga equivalente maior do que esses 50 quilos. Então, eu estou me sentindo mais pesado do que os meus 50 quilos. Agora, quando o elevador está descendo, estou me sentindo mais leve. Então, é como se a carga equivalente que o meu corpo estivesse fazendo fosse menos de 50 quilos. É a mesma coisa no avião. Quando o avião está subindo, a sensação de carga que ele tem é maior do que esses 10 quilos que a gente estabeleceu no começo do projeto. Quando o avião está descendo, a sensação é menor do que esses 10 quilos. Essa é a definição prática do que é o fator de carga. E por que é importante definir esse fator de carga, já que ele é um número variável? Porque a gente precisa definir o que é o diagrama VN. O diagrama VN é uma ilustração gráfica dos esforços estruturais que o avião vai estar sendo submetido. Tá, mas por que a gente precisa definir isso? O avião não tem que ser projetado para levar 10 quilos? Sim, em condições normais de voo, o avião está levando 10 quilos e está sendo submetido a um carregamento de 10 quilos, ou seja, fator de carga igual a 1. Mas quando ele está em condições de manobra ou condições de rajada, esse fator de carga pode variar, chegando a fatores de carga maior ou menor que 1. Em questão de norma, isso é muito importante porque cargas é uma área que segue muitas normas, não só no aerodesign, mas em toda a engenharia aeronáutica, tanto que as normas que as equipes de competição têm que usar
para basear as suas decisões de projeto vem das mesmas normas que os projetos comerciais de avião utilizam, segundo essa norma, para aviões de pequeno porte, aí entre os aviões de air design, um fator de carga máximo que a gente pode ter aqui é 2,5. Ou seja, a gente tem que garantir que o nosso avião consegue fazer manobras em que o carregamento consiga ser até 2,5 vezes aquilo que a gente estipulou. Tá, talvez não tenha ficado muito claro isso, mas aí aqui eu vou mostrar os principais fatores de carga que tem no diagrama VN. Tem o fator de carga limite positivo, fator de carga último positivo. Esses fatores de carga último negativo e limite negativo, em questão de desafio não vale a pena explorar agora, mas quem for trabalhar nessa área ao longo do projeto vai precisar saber, mas no desafio não vou explorar. O fator de carga limite positivo, que é aquele 2,5 segundo a norma, é que está associado à deformação permanente de uma estrutura. Ou seja, nessas condições, com fator de carga até 2,5, até esse fator de carga limite positivo, eu sei que a minha estrutura ela vai estar sofrendo, pode vir a sofrer um carregamento maior do que o fator de carga 1, só porque esse carregamento vai provocar uma deformação na minha estrutura, mas eu sei que depois que esse carregamento, depois que esse fator de carga voltar para 1, a minha estrutura vai estar garantida estruturalmente, ou seja, ela vai deformar, mas ela vai voltar para sua posição original. Se eu passar desse 2,5, se eu passar desse fator de carga limite positivo, eu vou estar entrando numa deformação permanente da minha estrutura. Ou seja, eu estou, por exemplo, carregando meu avião com fator de carga de 2,6, isso significa que quando ele voltar para fator de carga 1, não necessariamente a minha estrutura vai ser igual à original, porque ela pode estar sofrendo uma deformação que não consegue ser revertida. Então vai ser uma estrutura de avião diferente do avião original, que implica talvez num escoamento de ar diferente, uma distribuição de sustentação diferente e, consequentemente, a estrutura vai ser diferente do avião original. E aí, se eu passo desse fator de carga último positivo, que é definido como 1,5 vezes 2,5, aí eu tenho uma falha estrutural, ou seja, não adianta, o avião vai sim sofrer deformação elástica, depois deformação plástica, mas ele vai estar chegando num fator de carga que nem a deformação plástica é suficiente, ele com certeza vai falhar. E aí o avião ele vai acabar caindo porque a estrutura que vai estar sofrendo esse fator de carga maior não vai conseguir aguentar o peso do avião, certo? Mas aí como é que a gente constrói esse diagrama VN? Primeiro a gente vai construir o diagrama VN de manobra, que é mais ou menos a representação gráfica de como a estrutura do avião se comporta, por exemplo, quando o avião está subindo ou quando o avião está descendo. Então aqui a gente tem o eixo dos fatores de carga e o eixo das velocidades. Aqui a gente tem fator de carga máxima, que a gente estipula segundo a norma como 2,5. Se caso for utilizada uma telemetria ou foram feitos testes específicos e a partir desses testes for comprovado que o fator de carga não precisa alcançar 2,5, pode, por exemplo, alcançar 2, pode sim utilizar esse 2, mas desde que existem fundamentos que comprovem que realmente o avião chega até esse 2. Por que é vantajoso a gente tentar sempre procurar um fator de carga menor? Porque isso significa que, em vez de estar tendo que considerar um carregamento máximo de 2,5 vezes 10, que seria 25 quilos, para um avião que eu quero que leve 10 quilos, eu vou estar dimensionando a minha estrutura para aguentar até 20 quilos. Essa diferença de 5 quilos implica em menos massa para o avião e mais massa para a carga paga, ou seja, maior a pontuação na competição. Ou até mesmo no caso de aviões comerciais, tu deixa de gastar mais na tua estrutura e tu passa a ganhar mais naquilo que tu vai estar carregando. Bom, então esse aqui é o nosso fator de carga máximo. Fator de carga 1, que é a condição que a gente normalmente vai estar tentando alcançar durante o voo, que é o voo reto. E fator de carga menos 1, que eu só botei aqui para não deixar de fora. Bom, essas são as velocidades, a velocidade de stall, que foi visto em desempenho, velocidade de manobra, velocidade de cruzeiro e velocidade de mergulho. A formulação dessas três velocidades, elas podem ser encontradas na AeroWiki, e elas partem principalmente de informações como velocidade de stall e velocidade máxima, que são entregues por desempenho.
Bom, como a velocidade de stall é a velocidade que o avião precisa estar para conseguir decolar, nada mais coerente e até compreensível de que o fator de carga, quando a velocidade de stall está acontecendo, tem que ser 1. Porque se não consegue, porque se o fator de carga é menor, significa que o avião está descendo, mas o avião nem conseguiu sair da pista ainda, então não faz muito sentido. Bom, a partir daí, dá para seguir essa formulação aqui do fator de carga limite positivo até o fator de carga máximo, que é esse 2,5 que a gente definiu. Se a gente tivesse definido o fator de carga 2, essa expressão iria até o fator de carga 2, mas no caso a gente está definindo o fator de carga 2,5. Quando essa expressão chega no fator de carga máximo, a gente tem o que se chama de velocidade de manobra. Não necessariamente o avião para fazer manobra tem que estar nessa velocidade, mas é uma velocidade a nível de construção do diagrama. A partir daí, todos os outros fatores de carga nas outras velocidades tem que ser 2,5 até a velocidade de mergulho. A parte de baixo do diagrama, como eu falei antes, não tem muita importância para o desafio, principalmente porque é para aviões que executam manobras e em aerodesign a gente está preocupado mais com avião cargueiro. Bom, essa aqui é a região que eu falei anteriormente, que é a região de deformação plástica, que chega até o fator de carga último, que é 1,5 vezes o 2,5, que é esse Nzinho aqui. Então, aqui dentro a gente tem uma estrutura que sofre deformação elástica. Se o fator de carga chegar dentro dessa área, pode ser por alguns segundos, não precisa ser por meia hora. 1 segundo, 2 segundos já basta para acontecer deformação plástica. E se o fator de carga alcançar ainda mais para fora, aí sim o avião com certeza vai sofrer falha durante o voo e vai acabar caindo. Outro diagrama que a gente pode construir também é o diagrama de rajada, que aí segue essa formulação aqui, e aí a gente tem 2 parâmetros de rajada, são rajadas em velocidade de cruzeiro, ou seja, a rajada que afeta o avião enquanto ele está em velocidade de cruzeiro, e a velocidade de rajada para a velocidade de mergulho, que é a mesma coisa quando o avião está em velocidade de mergulho e a rajada que a gente considera para essa situação. No aerodesign, a gente considera a velocidade de rajada para mergulho como 2 metros por segundo e velocidade de rajada para cruzeiro como 8 metros por segundo. E aí a gente consegue construir essas 4 retas. Tem duas retas para cima e tem 2 retas para baixo. Esse para cima e esse para baixo vem aqui desse mais ou menos, em que entra principalmente na interpretação da velocidade. O que isso significa? Significa que eu estou considerando tanto velocidades para uma direção como velocidades para outra direção, porque a rajada pode vir tanto direita ou esquerda, assim embaixo. Então, nesses 2 casos tem que ser considerado. E aí só fecha o diagrama para fechar o diagrama, deixar ele estruturalmente construído, digamos assim. E aí o que a gente chama de envelope de voo é mais ou menos qual vai ser o espaço em que a gente sabe que o nosso avião pode vir a atuar. E aí, é claro, começa a velocidade de stall, segue aqui contornando o diagrama de manobra até o fator de carga limite. Se precisar pegar essa pontinha aqui do diagrama de rajada, também pega e desce até continuar aqui no diagrama de manobra. Vem até aqui esse extremo, em que normalmente essa velocidade é 1,5 vezes a velocidade de stall. Mas, como eu falei anteriormente, essa velocidade não entra ao caso aqui. Isso é o que a gente chama de envelope de voo, mas em relação ao diagrama VN de manobra está aqui e o diagrama VN de rajada também está aqui. Bom, isso aqui é só uma imagem para ilustrar quando acontece fator de carga maior que 1, é aquilo que eu falei, de o avião estar subindo, menor que 1 é quando está descendo, e na questão de fator de carga negativo é quando ele passa por essa situação de fator de carga igual a 0, e aí começa a executar manobras, e aí não entra o caso no caso do aerodesign. Bom, definido o fator de carga, a gente entra para o carregamento da aeronave, e o primeiro carregamento que a gente pode fazer é distribuição de sustentação na asa. Isso é muito importante porque em aerodesign, a gente tem uma estrutura da asa que é principalmente a longarina, mas a longarina recebe esses esforços da distribuição da asa a partir da distribuição de nervuras ao longo da estrutura da asa. Então, Cargas é responsável em pegar essa formulação que a aerodinâmica desenvolveu, de acordo com a geometria da asa, e passar para estruturas um valor de lift resultante ao longo da envergadura.
E aí, a gente utiliza principalmente o método de Schwenk para fazer isso. Existem outros métodos numéricos ou até mesmo outros geométricos, mas o método de Schwenk é o mais simples e mais rápido, porque ele relaciona a área da asa com a sua geometria. Então, aplicando essa formulação, por exemplo, para a asa trapezoidal, depois de definir esses parâmetros aqui, que também estão mais explicados na AeroWiki, tu define uma distribuição de sustentação simples para a asa trapezoidal, e depois faz a mesma coisa, fazendo uma hipótese de que a tua asa é elíptica, isso porque a asa elíptica seria teoricamente a ideal. E aí o método de Schwenk é fazer essa média entre essas duas sustentações para chegar numa distribuição de sustentação real para a tua asa. Pode parecer bem simples, mas já foram feitos estudos sobre esse método, comparando outros métodos numéricos, e realmente é um método que é muito simples e realmente dá uma garantia de os dados são confiáveis pelo método sim. A diferença em relação ao método Schwenk e ao método de outros métodos numéricos é muito pequena e esse método pode ser sim utilizado. Bom, aqui é só um exemplo para mostrar que a distribuição de sustentação segue bem a geometria da asa. Aqui a gente tem a asa da regular do ano passado, a asa de baixo, a gente fez um biplano. E bem aqui onde mudava a seção da geometria da asa, mudava o direcionamento da distribuição de sustentação. Então é uma parte bem intuitiva da parte de cargas. Definida a distribuição de sustentação da asa, a gente consegue definir aqui a sustentação máxima. A gente passa para os esforços internos, em que a gente tem que definir distribuição de força cortante, distribuição de momento fletor e distribuição de torsor. Eu não vou entrar em detalhe também em cada um desses tópicos, lá na Wiki tem essa parte bem explicada, como calcular cada uma desses esforços internos, e aí eu acho que vale mais a pena olhar lá na página do que eu abrir cada um desses tópicos e explicar matematicamente como chegar a cada um desses gráficos. Bom, a partir daqui, empenagens e outros tópicos não vão ser mais cobrados no desafio, então eu vou passar mais rápido. Nas empenagens, a gente também tem que fazer esforços internos, como o esforço cortante, momento fletor e torsor, além de cargas de manobra e de rajada, porque como são superfícies de controle que são responsáveis pela mudança de direcionamento do avião, essa mudança de angulação da estrutura por conta de manobras ou por conta de rajadas também precisam ser avaliadas e registradas e garantidas que a estrutura do avião vai aguentar esse tipo de movimento. Trem de pouso. Trem de pouso é o que a gente chama de cargas em solo, que é o avião, ele não está voando, ele ou está decolando ou está pousando, então é uma condição que exige bastante atenção, porque não só o avião não vai estar em situação estática, ele vai estar em condição dinâmica, porque ele vai estar correndo. Então aqui a gente vai ter forças de frenagem, forças laterais, forças de peso influenciando nas rodas, e aí a gente tem que considerar pouso em caso de uma roda, pouso em 2 rodas, pouso em 3 rodas. Então é uma parte muito importante na análise de cargas e principalmente no projeto estrutural, para garantir que o voo realmente seja um momento com bastante controle do piloto, para não dar problema de o avião derrapar em pista e invalidar o voo. Mesma coisa a fuselagem boom. Aqui é uma análise um pouco mais simples, porque a gente vai estar considerando forças um tanto quanto pontuais na estrutura, porque a gente tem a asa fazendo um carregamento para cima, que está ligada à fuselagem, a gente tem o próprio peso da estrutura e da carga paga, a gente tem a tração no motor, a gente tem a força do boom. Então, essa análise de esforços e de cargas aqui é um pouco mais simples, exatamente porque não tem uma distribuição de carga em aviões convencionais. Então, é simplesmente definir de onde vem cada força e definir a sua intensidade para passar para o pessoal de estruturas. E sistemas de comando entra no ponto de que estabilidade define qual vai ser o grau, a variação de ângulo que uma superfície de controle, como um profundor, por exemplo, tem que fazer para recuperar uma condição de mergulho, por exemplo. Então, com essa definição de estabilidade, de quanto que o profundor teria que fazer, cargas entra e analisa a variação de carregamento que essa variação de angulação do profundor vai provocar.
e, consequentemente, qual que é o torque que o servo tem que ter para aguentar essa variação de carga. Então, quando a gente fala em sistemas de comando em cargas, a gente está falando exatamente em definir qual que é o torque máximo necessário e que o pessoal de projeto elétrico tem que avaliar para definir qual que vai ser o servo que vai ser responsável em defletir o profundor, por exemplo. Bom, em questão de cargas estáticas era isso. Agora eu vou falar rapidinho de cargas dinâmicas, que é a introdução de aerolasticidade. Nesse tópico, eu recomendo que tenha um estudo um pouco mais aprofundado por fora desse vídeo, porque aqui eu vou tentar mostrar tópicos um pouco mais simplificados. Não dá pra... aula em vídeo é um pouco complicado de tentar passar isso, então, de novo, eu vou recomendar talvez até ver vídeos no YouTube para tentar entender um pouquinho mais esses fenômenos, ou até mesmo tentar entrar em contato com o pessoal da equipe para explicar melhor pessoalmente como é que cada fenômeno acontece. Só para deixar registrado, a gente tem aqui o diagrama de Kohler, que mostra que a elasticidade é principalmente a relação entre forças inerciais, forças elásticas e forças aerodinâmicas. Aqui em forças inerciais a gente tem como próprio peso da estrutura, como digamos uma asa, o peso da asa, a distribuição de massa da asa, a distribuição de rigidez. Forças elásticas são as forças que vêm como uma reação da própria estrutura, como força cortante, momento, torção e tudo mais. E forças aerodinâmicas são as forças que vêm do próprio escoamento do ar, que aí o pessoal de aerodinâmica, estabilidade, definem e repassam para as outras áreas. Como primeiro fenômeno, a gente tem a divergência, que aqui tem uma explicação que foi tirada de um livro, mas eu particularmente prefiro essa outra definição aqui, que diz que divergência é um fenômeno que ocorre quando os momentos devido às forças aerodinâmicas ultrapassam aos momentos restauradores por conta da rigidez estrutural, o que provoca uma falha na estrutura. Ou seja, a divergência acontece quando uma asa não é rígida o suficiente para aguentar essa força aerodinâmica que é o lift. O que eu falo quando uma asa não é rígida o suficiente? Quando a aerodinâmica definiu uma asa, ela definiu como uma asa rígida, ou seja, uma asa que não poderia sofrer deformação, que não sofreria deformação. Então, ela sempre estaria na mesma condição, início ao fim do percurso. Mas, em questão de mecânica, em questão de projeto estrutural, é muito difícil fazer uma estrutura leve e com uma rigidez muito grande, a ponto de ser considerado como uma asa 100% rígida. Então, quando tu vai definir os materiais e definir o dimensionamento desses materiais para fazer uma estrutura, talvez a rigidez seja um pouco posta de lado, não por propositalmente, mas muitas vezes por descuido. E aí a análise de divergência entra principalmente para tu definir e estabelecer uma rigidez segura para tua aeronave, certo? Então, quando eu tenho uma asa que não é rígida, que não consegue aguentar, não consegue sofrer um carregamento e ainda assim não deformar, manter essa estrutura constantemente igual em todos os momentos do percurso, acontece isso. Acontece que tem uma velocidade aqui, eu tenho um ângulo de ataque. Essa velocidade gera um lift e esse lift tende a levantar essa asa, tende a aumentar esse ângulo de ataque. Se a minha asa fosse rígida, significaria que essa minha estrutura aqui iria conseguir aguentar esse lift querendo puxar para cima, e essa estrutura ficaria constante desse jeito. Mas com uma asa que não é rígida, essa estrutura aqui ela não consegue vencer essa força querendo jogar para cima. O que acontece? Essa região aqui de cima da asa, ela começa a ser levantada, começa a defletir em relação ao restante da estrutura. Consequentemente, quando essa parte levanta, o ângulo de ataque aumenta. Com o ângulo de ataque aumentando, a minha força vai aumentando cada vez mais, até um ponto em que a estrutura está tão deformada e essa força está tão grande que a estrutura inteira acaba falhando e acaba quebrando, e aí a estrutura de sustentação está comprometida e, consequentemente, o avião quebra. Isso é o que se chama de divergência. Existem vídeos no YouTube que mostram esse caso acontecendo, é um fenômeno bem rápido, então talvez fique mais claro se esses vídeos forem vistos, não ficar só aqui no vídeo com o ponteirozinho do mouse explicando.
Outro fenômeno que tem também é a reversão de comando, que é um comportamento bem parecido com divergência, só porque aqui a gente está contando com a deflexão da superfície de comando. Aqui eu peguei um exemplo do aileron para ficar mais simples. O que acontece? Mesmo caso da divergência, eu tenho uma velocidade que está querendo levantar essa minha asa para cima. Só porque aqui eu tenho eu tenho a deflexão de um aileron. E essa deflexão também acaba gerando um momento aqui, um incremento de lift nessa situação. Isso acontece porque eu quero gerar um movimento de rolagem. Eu quero que o meu avião vá para outra direção, certo? Só porque eu tenho esse aumento de lift aqui. Então acaba que eu tenho esse meu eixo da asa, que eu quero alcançar por conta dessa deflexão do aileron. Só porque como a minha asa não está rígida o suficiente, esse eixo aqui pode ou vir para cá ou vir para cá. O que significa? A minha asa, ela, além de estar sendo submetida por esse aumento de lift, ela também está sendo submetida por esse lift que apareceu aqui no aileron, pela sua deflexão. E essa briguinha entre esse lift e esse lift acaba não proporcionando o efeito que a deflexão do aileron deveria provocar. Por exemplo, aqui tem um exemplo. O aileron acaba tendo o efeito oposto ao que ele pretendia por causa do momento de rolagem, que acaba gerando, ele é negativo por conta da torção da asa. O que acontece? A asa em si ela acaba torcendo e aí a deflexão do aileron acaba não sendo suficiente para realmente fazer o tipo de rolagem que deveria fazer. E aí acontece reversão de comando, que é ou a deflexão do aileron é insuficiente, acaba sendo insuficiente, acaba não fazendo aquilo que deveria fazer, ou até mesmo faz o contrário. Eu faço a deflexão no meu aileron para fazer a rolagem para um lado e eu acabo fazendo a rolagem para outro lado. E aí entra a reversão de comando. E o último fenômeno que a gente tem aqui é o flutter, que é um fenômeno um pouco mais complicado, que relaciona a frequência de vibração da aeronave, e aí é que a gente entra no conceito de modo, que é o modo de vibrar da aeronave. Então, por exemplo, uma asa, a gente tem diferentes modos em que ela vibra para diferentes direções. Basicamente, o que é o flutter? O flutter é quando a estrutura da aeronave não consegue suportar a sua própria vibração. Isso porque o amortecimento não é suficiente. O que é o amortecimento? O amortecimento é basicamente as reações internas da estrutura tentando segurar essa vibração. Aqui, por exemplo, nessa flechinha a gente tem amortecimento positivo. O que significa? Significa que a asa está vibrando, mas o amortecimento está conseguindo segurar essa estrutura e voltando para a condição de equilíbrio. Quando o amortecimento fica zero, significa que a estrutura em si está numa condição neutra, mas quando ele passa de positivo para zero, ele acaba, consequentemente, depois indo para negativo. Amortecimento a partir de zero significa que a asa vai vibrar e a estrutura não vai conseguir segurar essa vibração, não vai conseguir segurar esse deslocamento. E aí esse deslocamento vai aumentando, e aí acontece o que a gente chama de autoexcitamento, e a estrutura acaba falhando por flutter. É uma situação muito crítica e aconteceu várias vezes já em aviões de aerodesign que realmente precisa ser avaliado isso. Quem for trabalhar com aerovelocidade em cargas vai ver esse fenômeno um pouco mais a fundo e vai entender alguns outros parâmetros que existem nesse assunto. Mas a nível de desafio, basta apresentar esse conceito básico só para ter conhecimento sobre o que é esse fenômeno. Bom, e aqui eu coloquei só um diagraminha da área para deixar claro como é que funciona, que entram os principais dados dessas três áreas, e aí a gente tem duas vertentes de análise. A gente tem cargas de análise estática, que é aquilo que eu falei de definir o diagrama VN e passar para análise de esforços de todas essas estruturas, e depois a parte de aerovelocidade, que define comportamento de rigidez e de estrutura de toda desses três fenômenos que podem vir acontecendo no avião. Esses aqui são os tópicos que precisam estar no relatório do desafio dos calouros. Como eu falei, são só 2 tópicos que foram tomados como mais importantes. E é isso, muito obrigada. Eu espero que a aula tenha sido
é suficiente para pelo menos apresentar a área e entender os conceitos principais que são muito importantes não só para cargas, mas para todo o projeto.